Hoje é dia 1º de agosto de 2020 e vamos começar mais uma Psicanálise Live. Hoje vamos falar da pessoa com deficiência e seus cuidadores à luz da psicanálise. Vou receber a psicanalista Ana Cristina Marzola. Olá, Tânia, bem-vinda. Vamos receber as pessoas aqui. Tânia, você foi a primeira a chegar, vai me ajudar a dar as boas-vindas. Hoje eu coloquei o fone porque me deram essa dica. Vamos ver se funciona melhor o som para não ecoar. Maia, querida, um abraço, bem-vinda. Nadir, hoje eu entrei bem próximo das 4, né? Não fiz aquele pré. Cláudia, bem-vinda. Maria Manuela. O Itor entrou, a gente estava fazendo um teste, eu e a Ana Cristina, e foi assim que ele ficou sabendo da live, que é um tema que interessa bastante a ele. Olá, Heloísa, bem-vinda. Não, Tânia, eu não vejo vocês, eu vejo só o rostinho, que é a foto que está no perfil do Instagram, e o nome. Acusa que vocês entraram, mas vocês não aparecem para mim como eu apareço para vocês. Todos bem-vindos, Maria Júlia, Juliana, Renata, Maria Tereza, olá Maria Tereza, Isa, estão chegando. Oi Maria de Górgolas, um beijo. Não, também não escuta, Tânia. Fica só eu e depois o convidado que vai entrar, e vocês podem enviar perguntas para aí pelo... Gente, como é o nome disso? Tipo chat, né? Legal, Itor. Bacana, obrigada. Vera, Lu, Arlene Regis, um beijo. Léo... A nossa convidada deve... É isso mesmo, um chat. Elaine, Marcelo Medeiros, bem-vindo. Eunice. Hoje o tema é bastante curioso porque o número, né, de pessoas com deficiência é um número grande, importante. Mas ainda assim tem gente que não entendeu muito. Mas por que esse tema? O que tem a ver com psicanálise? Absolutamente tudo. São pessoas, né? O sujeito do inconsciente, como todos nós. E às vezes a impressão que eu tenho é que muita gente, obviamente não falo de todos, mas que olham para a deficiência e esquecem que tem um sujeito ali, né? Então a ideia é jogar luz, né, na subjetividade da pessoa com deficiência e de seu cuidador, porque é alguém que tem aí a vida muito impactada em função desse cuidado que dispensa, seja um familiar ou seja alguém que a contratou, né, para cuidar do outro. Bem-vinda, Dodora. Mário, bem-vindos todos vocês. Centenária Doísta, Sheila, Bia. Pois é, um tema muito importante, né? Muito bem, Ítor. Pensar além da deficiência, né? Sheiva. Isso, exatamente, Marcelo. Deixa eu ver se a convidada já chegou. Ainda não, mas deve estar chegando. Esperar mais um pouquinho. O biológico versus subjetividade, fala o Ítor. Edu, Fernanda, bem-vindos.
interessante, né? Porque tem sim psicanalistas atuando, mas pouco se fala, a gente sabe pouco. E o que eu noto de uns anos. Exatamente, Maria Júlia, a psicanálise está em tudo, e mesmo quando não está, poderia estar, cabe, né? Inclusive fora do setting tradicional. Ana, vamos esperar a nossa convidada. Deve estar chegando. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ainda não. Se vocês conhecem alguém que pode ter interesse, ou interesse profissional, ou porque tem alguém na família, né, com deficiência, vocês podem encaminhar o aviãozinho que fica aí embaixo para essa pessoa, principalmente as pessoas que estão online. Quando você entra lá na sua caixa de mensagens, você vai ver quem está online e você pode enviar o aviãozinho, por favor. Ó, a Bia está falando que a Maria Cristina Marzola foi supervisora dela. Então, enquanto a Maria Cristina chega, eu vou apresentá-la já, né? Assim a gente ganha tempo e quando ela chegar já começa a falar. Então, a Maria Cristina Marzola, ela é psicóloga e psicanalista, doutora pela PUC de São Paulo. Ela é também professora da graduação de psicologia da PUC e ela coordena um serviço na clínica da PUC voltado à pessoa com deficiência e seus cuidadores. Tá? Olá, minha aluna aqui da Terapia para Quem? Um abraço, bem-vinda, Eliana. Então, e ela também tem consultório particular, então ela tanto atende pessoas com deficiência no seu consultório como no serviço voltado à comunidade, que é a clínica da PUC. Tá? Moira, bem-vinda. Boa tarde. E a convidada atrasou um pouquinho, né? Deve estar chegando. Se vocês quiserem fazer já alguma pergunta para a gente responder ao longo do bate-papo, fiquem à vontade. Silvana, Patrícia, eu imagino? Não, Patrick. Aglaê, Ana Silvia, minha xará. Um abraço, Ana. Vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? Gisela, bem-vinda. Maria Helena, Denise. Ah, Ana Cristina chegou, muito bem. Deixa eu aqui. Vite, é só clicar em cima e aí você se conecta conosco. Vai ficar esse círculo na minha lente, mas não tem jeito, a lente é antirreflexo, mas que essa luz que dá esse apoio aí para as lives, ela não elimina, pelo contrário. Então, vou ficar aqui de fundo de garrafa. Ana, é só você aceitar a mensagem que chegou aí do convite, só você clicar em cima dessa mensagem. Isto, muito bem. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. E eu que Obrigada, agradeço a possibilidade. obrigada por aceitar o convite. Olha, os óculos sujaram aqui, fiquei um pouco. Bom, eu já te apresentei,
tá? Enquanto eu esperava, já te apresentei formalmente para as pessoas que nos acompanham aqui, colegas interessados em geral pela psicanálise, pelo tema. Eu vou tentar tirar os comentários e ativar. Ah, não consigo ativar a caixinha de perguntas, não adianta. Toda vez eu tento, não consigo, então vou me esquecer. Ana, eu sei que o tema é amplo, né? E eu queria começar, se você estiver de acordo, para a gente falar do nascimento do filho com deficiência. Eu sei que nem toda deficiência ela já se apresenta ao nascer, né? Mas eu acho que é importante pensar um pouco, porque aí a gente vai falar daquele bebê idealizado, né? Do filho idealizado e do filho real. Então, se você puder começar por aí. Eu acho que é um bom começo. Então, a gente nem sempre o bebê nasce com uma deficiência, nem sempre se sabe anteriormente que a criança, que o filho vai ter algum tipo de deficiência, às vezes em função de alguma intercorrência durante a gravidez, você pode ter alguma expectativa, mas Uhum. gente, o que eu acho que aí começa uma questão é que poucos médicos são preparados para acolher os pais Uhum. com essas questões, né, de ter um filho muito diferente, a princípio, daquilo que se imaginava, né? Uhum. Então, é comum a gente às vezes falar que tem uma dupla perda aí, porque todo casal, toda pessoa, na verdade, eh, que vai que vai ter um filho, ela tem expectativas conscientes e inconscientes em relação a esse neném que vai nascer e dificilmente pensa que vai ter uma deficiência. E, uh, e, o, e de um modo geral, você pensa uma criança bonitinha, não sei o quê, e a criança que nasce, ela nunca é igual àquela que foi fantasiada. Então, às vezes a gente fala que é Uhum. que os pais vão ter que elaborar é uma dupla perda, né? Então, se a gente pensar no Freud, né? Eu vi Uhum. falando do estranho, que é um texto muito importante, e, e essa criança vai ser um estranho para esses pais, né? Vai se Uhum. constituir estrangeiro, como alguém que vem e que dá uma sensação para os pais de que não conhece, e de, às vezes, dificuldade de se reconhecer, de reconhecer a própria marca nesse Uhum. filho ou filha, Que os né? pais tanto gostam, né, de olhar e dizer, a boquinha é minha, a orelhinha de não sei quem, né, todo esse investimento narcísico, né, de uma herança, de se ver nessa criança. E aí, o que de fato acontece, que a gente fala uma quebra narcísica, né? Quer dizer, uma autoimagem Uhum. que uma fica ferida, né? Porque assim, a Uhum. dificuldade dos pais de se reconhecerem nesse filho, nessa filha. Lógico, Uhum. isso tem que ter, então, de quando, se a criança já nasce com a deficiência, ela vai, se vai se perceber, se ela vai se expressar depois, porque uma Uhum. surdez, por exemplo, uma cegueira, nem sempre. Hoje em dia, as coisas são mais tranquilas, porque existe uma lei que garante assim, a possibilidade de fazer triagem neonatal, né, em Uhum. relação a problemas. Acontece que não são todas as maternidades no Brasil e mesmo no estado de São Paulo que contam com recursos, né? Uhum. Uhum. Você pode
também está em frente a uma criança desconhecida. Você só vai Uhum. ter deficiência depois de um tempo. E isso tudo tem, assim, acho que tem um lado bom, tem o custo e o benefício, né? Eu acho que Uhum. quanto mais tarde você leva o susto, você tem um tempo maior em termos dessa narcisização da criança, né? Você Uhum. está vendo o bebê, a orelhinha, o olhinho, o Uhum. narizinho, a boquinha, e o susto vem depois. Quando a deficiência é muito Evidente, né? aparente, né? Uhum. Tem uma deformidade, tem uma. Tem um filme que fez muito sucesso, que é o Extraordinário, e Uhum. baseado num livro, e o filme mostra um menino com uma deformidade muito grande e ele usava capacete, Aham. Sim. né? E eu acho que o que eu vejo é que às vezes alguns pais, o que eu escuto, né, e já escutei muito, alguns pais têm mais dificuldade de se refazer desse susto, Uhum. né? Então, às vezes ficam muito perdidos, sem ter noção do que fazer, a quem procurar, qual é o Uhum. profissional. Uhum. Dificilmente, eu acho que aí nós, psicólogas e psicoterapeutas, de um modo geral, somos as últimas a serem procuradas quando procuradas, né? Uhum. E o que Talvez, seria Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Por trás da ideia de procurar, por último, o psicanalista ou psicólogo, será que tem aí um desejo, uma fantasia de procurar o médico como alguém que vai dar conta de reverter? Então, a busca é para reverter, para anular, e não para aceitar, né? isso? E, de um modo geral, é o médico e depois os profissionais da área, né? Então, de um modo geral, a depender do tipo de deficiência, Uhum. fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, acho que esses são os mais Uhum. são os Mais mais procurados. comuns, né? Então, de um modo geral, eu acho muito importante, e é importante, Sim, eu sim. tenho um atendimento, que o que eu vejo, assim, que é diferente do que eu acho que aí é o olhar do psi, né? Eu acho importante, o que eu vejo, assim, de um modo geral, o fono, o físio, o TO, seja lá quem for, tem uma tendência, lógico, tem Uhum. a ficar naquele foco. Então, Uhum. se é a fala, se é a audição, se é a visão. E eu acho que a estimulação da criança é importante que seja como um todo. Como qualquer criança, né? É estimulada em sua totalidade. E a questão de não se centrar as Uhum. terapeutas, encher criança de terapeuta, né? Uhum. Criança, que isso é muito comum. A criança, um bebê precisa ser bebê, a criança precisa ser criança. E Sim. eu acho que aí tem uma questão que é importante, que eu vejo que é Uhum. muito. A criança com Uhum. deficiência acaba constituindo de fora para dentro, a partir daquilo que ela supõe que é exigido dela. O que Hum. ela é aquilo que, na verdade, é uma criança que vai se adaptando. E aí a perda Uhum. da idade, né? Porque Uhum. a criança é chamada a se adaptar, não é Uhum. dificilmente é o ambiente que se adapta à criança. Hum. Muitos Isso profissionais é não, importante, né?
Quer dizer, e a Muito autenticidade dessa criança? Sobra algum espaço para a expressão genuína do eu, né? exatamente, do eu, do self, da agressividade, né? Eu acho Uhum, que é muito comum que tudo seja tomado, às vezes, como um problema. Na minha tese, eu lembro de um pai que falava assim, que a filha dele era adolescente e que ela. Ah, ele falou, só sabe como é que é, né? Ela tem 16 anos e surdo é teimoso. Então, como ela é muito teimosa, ela não quer ir nas festas de família. Eu falei, já lhe ocorreu que pode ser pela questão da faixa etária dela, que ela é adolescente? Eu falei, nossa, é verdade. como se ela fosse só a surdez, né? E nada mais. Né? E eu acho que fica a surdez, a síndrome de Down, a cegueira, a paralisia cerebral, o que for. Uhum, uhum, sim. Um outro aspecto, eu li um pouco do seu trabalho, e eu acho que você fala um pouco da relação, da como se estabelece, inclusive, o complexo de Édipo, a castração, os limites, algo mais ou menos por aí, você aborda em sua tese? Então, abordo, porque uma coisa que me chama a atenção ao longo desse tempo todo, né, é a gente ouvir profissionais primeiro, chamando, é sempre a mãe que é convocada para Uhum, consultas, dificilmente se lembra de convocar o pai uhum. É dado que essa responsabilidade é exclusiva da mãe. da mãe. O pai fica como aquele que vai pagar as contas. E Uhum, por isso que eu fui estudar o pai e seu filho surdo. No caso, na época eu trabalhava muito com surdez, e uhum, eu fui plantada num bom sentido de que muitos dos pais que eu conversei, eles estavam muito presentes na vida dos filhos. Não eram pais uhum, ausentes, né? uhum, E que curtiram muito conversar, aproveitaram muito do tipo de oferta que eu fiz de consulta terapêutica. Mas o uhum, que é dificuldade de lidar, eu acho que assim, a deficiência é uma frustração, né? Assim, ela uhum, atinge a gente no sentido de da gente se perceber não completo, de se uhum, sentir mortal, tendo falhado, falhando, e uhum, a gente enquanto humano. Então, aí a uhum, questão da castração, a gente se perceber castrado, em decorrência uhum, fere a autoimagem que a gente tem, né? E uhum. assim, eu vi muitas mães ao longo dos anos dizendo que assim, muito acaba, sabe, a vida fica em função daquele filho, daquela filha, inclusive Uhum. Jesus que não têm deficiência se ressentem, porque ficam meio escanteados, né? Sim. Aí, Isso é outro aspecto importante dessa temática, né? É um filho que fica como se fosse menos importante, menos amado, pode sentir assim, né? ele pode se sentir assim, né? O filme extraordinário, o livro extraordinário e o filme baseado nele mostram isso. Tem o filme antigo, Banhos, o filme, eu esqueci o diretor, um filme japonês muito bonito. Qual o nome do filme desse último? Eu não peguei. Banhos. Banhos. Uhum, Depois, agora, voltando à questão do pai, né? O, uhum, o pai exatamente se sente ferido, eu acho que até porque ele acaba tendo menos oportunidade de ir às consultas. E participar, né?
participar, talvez com uma dificuldade maior de elaborando a questão de ter um filho, de aceitar, eu digo assim, do jeito que o Winnicott fala, aceitar a criança como é, né? Uhum. No sentido, olha, é assim vai ser. É gostar da criança e oferecer as Uhum. possibilidades, as terapêuticas, né? Uhum. Mas é muito comum que o pai não consiga falar não para o filho. Aliás, muitas mães também, né? A Uhum. dificuldade de uma mãe que dava filé mignon, mãe muito pobre, que dava filé mignon no café da manhã para o filho, porque não conseguia falar um não para ele. Como se Todos os tivesse que compensar alguma falha dela, né? Talvez um pouco por aí. dias. Aí vem os sentimentos de culpa, né? E Uhum. o sentimento de culpa tem uma questão importante, porque é um sentimento de culpa por, de uma certa forma, por ter gerado ou por não ter evitado alguma coisa, Uhum. tem Uhum. de rejeição que são básicos e que nem sempre Uhum. consegue falar sobre eles. Aí que eu Sim, acho que a escuta a e nossa que não é escuta. nenhum crime, né? Passar por, em Não, alguns momentos e rejeitar, porque eu queria aquele outro filho que eu sonhei, né? Depois isso pode ser elaborado e ultrapassar essa fase, mas é humano sentir essa rejeição. Acho que o delicado é ficar preso nesse lugar e não sair daí, né? o Winnicott fala num texto que eu acho interessante que a mãe imprime, os pais, na verdade, mas ele fala mais da mãe ali, ela imprime o amor e o ódio no filho, e que ela odeia o filho antes de amar, porque Uhum, ele uma série de coisas. O bebê não é a criança, não é do jeito que gostaria que fosse, dá trabalho, chora. Então, qualquer filho, às vezes, tem horas que você uhum, tem raiva, tanto que ele fala das canções de uhum, Nina que são uma sublimação, né? Então, boi, boi, uhum. boi, boi na cara preta. A música é light, mas o que você está revelando é exatamente essa rejeição, pega esse Uhum. menino, né? É. E eu acho Independente de ser um filho deficiente ou não, né? Ele fala nesse contexto mais que, amplo. eu acho que isso que é importante, porque não é só o Uhum, pai que vai poder ter isso que vai se uhum, haver com esse tipo de questão, né? Mas eu uhum, acho que mais o sentimento de culpa fica muito elevado, muito uhum, uhum. exacerbado às vezes. Sim, e hoje. De falar não, de mandar a Uhum, criança dormir para a cama, deixar o bebê no próprio bercinho, uhum, de dar limites, né? fala de proteção, Teve alguém, eu não vou mais me lembrar, alguém que perguntou há uns minutos atrás se um excesso de cuidado. E aí eu lembrei do Winnicott, né? Que ele fala das mães intrusivas, aquelas que não dão espaço para a criança demonstrar aquilo que ela sente. Ela quer suprir as necessidades antes mesmo da criança falar que tem fome, ela já apresenta o alimento, né? Então, porque tem uma invasão, né? O Winnicott Uhum, fala isso, e eu estou lembrando também de um autor, um psiquiatra francês e psicanalista, que ele falava de uma forma interessante, que por trás, às vezes, do retardo de uhum, linguagem, né, tem uma mãe que adivinha o que a criança quer antes que ela peça, né? uhum, E o Winnicott fala muito isso, quer dizer, de uma mãe que é muito invasiva uhum. na tentativa de cuidar, né? Sim, Eu sim. movida Uhum, por sentimentos de cuidar, mas com certos exageros. Assim uhum, como tem outras questões, tem pessoas
que vão para um outro extremo, que às vezes é de cuidar da criança naquilo que é da comida, alimentar, mas sem conseguir se Uhum. envolver afetivamente. Afetivamente. É. Como eu tenho uma colega que chama das mães tarefeiras, né? Elas Eu fazem vi todas as isso. tarefas. A roupa da criança está sempre limpa, bem passada. A criança é pontual em todos os seus compromissos, faz inglês, faz balé, mas uma distância emocional brutal, né? Exatamente, eu também chamo disso, e assim, você fala de um profissional, a pessoa já na semana, no dia seguinte, já Já marcou. leva. É, as E mães também, fazedoras. né, eu acho que a gente percebe enquanto. Aí é a questão da psicanálise, né? Acho que a questão de que tudo tem um custo, né? Uhum. A gente Sim, aprendeu a entender algumas coisas que todas as escolhas conscientes e inconscientes que a gente faz, né, tem sim. custos e benefícios, né? Então, Uhum. a questão das angústias, que são. A gente não escolhe estar angustiada, a gente é tomada Uhum. pela angústia e a gente vai se Uhum. defender dessas angústias com os recursos que a gente tem à disposição a partir da Sim. nossa história, né? Uhum. Sim, sem dúvida. Fátima, você falou, desculpa, eu estou lendo aqui Maria de Fátima, que está falando muito bem, está concordando com o que você disse. Desculpa, Ana Cristina. Você Fátima. conversou, você dizia que também tem muito diagnóstico errado que bagunça um pouco esse cuidado que os pais querem dar para os seus filhos, mas às vezes é prejudicado por um diagnóstico equivocado. Você pode falar um pouquinho disso? Olha, muito. Eu dou aula na PUC e, assim, uma das coisas que eu chamo muito atenção para os alunos é para isso, né? Eu trabalhei na DERDIC, que é uma clínica, é uma instituição ligada à PUC, Uhum, chama Educação dos Distúrbios da Comunicação, uhum, para surdos, e tem uma clínica de fonoaudiologia e tinha um setor de psicologia. E já uhum, há anos eu criei o serviço lá na clínica da psicológica, né, para atender uhum, pessoas com deficiência em psicoterapia. O que eu já vi, diagnóstico equivocado de deficiência, a criança diagnosticada como deficiência intelectual, e na verdade eu tenho uma criança assim no meu serviço. Ela não, ela foi diagnosticada, ela teve um desenvolvimento ótimo até os 4 anos de idade. Depois eu vim a saber, o pai morreu quando ela tinha 4 anos de idade, uhum, a família escondeu um monte de coisa, essa menina começou a ter dificuldade de aprendizagem, e a escola, ela foi parar em classe especial, entendeu? Para pessoa uhum, intelectual. Eu uhum, vi criança diagnosticada como surda, quando a questão não tinha surdez nenhuma. A gente, uhum, eu e minha colega fono, que acompanhávamos aquela criança, porque elas eram atendidas por aprimorandas e a gente supervisionava. sim, Temos uma dificuldade enorme de tentar fazer os pais entenderem que ela precisava de um uhum, psicólogo e não de uma terapia fonoaudiológica. E uhum, mesmo que está sendo atendida num setor próprio para surdo. aham, é. E o Então, o contrário. primeiro passo é o diagnóstico correto, né? Então, mas isso é muito difícil, porque, veja, hoje em dia, se a gente vê, porque um outro Uhum, caso, criança, só para contar o lado, o inverso da medalha.
Uhum. Chamaram para ver uma criança que tinha acabado de pôr o aparelhinho nela. E Tá. essa criança estava na terapia com a fono, estava no espelho espião atrás, a criança nem sabia que eu estava ali. Uhum. Falou, Ana, vem dar uma olhadinha. Você diria que essa criança é autista? Eu falei, se ela é autista, eu também sou. Uhum. Ela falou, pois é, ela estava sendo tratada num lugar, assim, a partir de um viés psicanalítico e tinham achado Uhum. que a procura por fono era Uhum. resistente aos pais de aceitar o autismo. E essa criança abriu um sorriso. Então, assim, eu acho que o problema hoje em dia, na verdade, eu acho que a gente vê também em outras áreas, TDAH, Uhum. TOD, quer dizer, transtorno da oposição e transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção, autismo. Os médicos fazem assim, então se tenta alguns comportamentos, como Uhum. eles já dão um diagnóstico. E o Uhum. psicólogo, o psicanalista, né? Aí eu estou puxando a sardinha, lógico, para referenciar o psicanalítico, a Uhum. gente conhece a história dessa criança, a história Sim. subjetiva da criança, Uhum. para poder entender se aquele diagnóstico de fato faz sentido ou não, né? Sim, sim. E até em casos, assim, pelo menos na minha experiência, a maioria das crianças que chegaram ao meu consultório era por baixo rendimento escolar, né? E que não tinham nenhum problema cognitivo, mas era alguma questão emocional que vai refletir na aprendizagem, no interesse pela escola. E outra questão, porque já que você tocou nesse tema, eu vou falar o Uhum, seguinte: tem uma colega minha da PUC, a Marilda Pietro, ela uhum, fala que é de ensinagem. E uhum, eu acho isso brilhante, porque hoje em dia, especialmente escolas públicas, com ótimas exceções, tem escolas muito bacanas, mas uhum, escolas públicas e particulares, às vezes com muita dificuldade, com essa história da lei da inclusão, de ter que incluir, uhum, inclui sem dar o devido cuidado para a criança. E o devido cuidado não é só levar em conta a deficiência daquela criança. Eu entendo uhum. levar em conta também que essa criança precisa de um parceiro ou parceira. Se a única pessoa com deficiência numa classe ou numa escola é de uma solidão muito grande. Uhum. Eu É. ouvi um aluno falar uma vez assim: ah, professora, tinha uma criança autista na minha escola e a gente recebeu bem. Eu falei, mas me diz uma coisa, vocês, você convidava ele para as festas da sua casa? Você convidava ele para sair? Aí ele ficou quieto. É. Porque inclusão não é só estar na escola, Parece que a partindo. criança não é olhada, né? Mas assim, a meta é incluir. Temos X% de alunos especiais, né? Então, ok, é uma Exatamente. escola bacana. Não, de fato essa pessoa, né, foi incluída, ela está integrada, ela foi olhada em sua singularidade. Eu vou só, estou achando que está muito longe aqui. Uhum, Então, eu acho que depende muito do professor, depende da escola. Eu vejo poucas escolas têm um projeto de inclusão. uhum, Então, elas aceitam a criança e depois vão ver como é que vão se virar. uhum, Hoje em dia tem muita rejeição às escolas especiais e tem uhum, ótimas escolas especiais. E eu acho que pessoas, algumas crianças com determinado tipo de deficiência, se beneficiariam muito
de escolas especiais. Talvez Isso não é... essas escolas estão melhor preparadas, talvez, para receber as crianças? Depende da escola. Eu acho que para algumas crianças, eu vejo, por exemplo, a Derdic, é uma escola, a escola da Derdic é uma escola que trabalha com sinais desde que a criança entra. Então, não vai só pela via de ter que falar. A criança vai poder adquirir oralidade. Tem escolas que trabalham com deficiência intelectual. Tem uma escola que eu gosto muito, e eles não podem se chamar escola, infelizmente, né? Centro de, enfim, mas que fazem um trabalho individualizado, mas com crianças, com pessoas da mesma faixa etária, em grupo. Então, ele tem um igual e está sendo atendido, o igual diferente, não são todos iguais, todos iguais. Sim. E tem um psicanalista que eu não tenho contato com ele, mas ele tem um texto, foi um trabalho de conclusão de curso dele, que depois ele publicou naquela série Escritos da Criança. Quem é o psicanalista, você pode falar? É Luiz Fernando Belmonte Mena. Ele, depois eu posso escrever, ele fez um trabalho muito bacana, onde ele desenvolveu o conceito que eu acho bárbaro, que é de inclusão simbólica. Que é o seguinte, ele diz que o importante é que a criança se sinta, que ela tenha acesso aos elementos da cultura e que ela possa se sentir partilhando dessa cultura. Então, eu acho que é interessante porque ele tira o foco da onde a criança está. Não interessa se ela está na escola comum ou numa escola especial. O que é importante é que ela tenha acesso à cultura e que ela possa se... Ele faz uma questão, ele levanta uma questão, quer dizer, a criança, ele tinha um grupo de batuque na escola. E ele fala, será que se eu levar esse grupo de alunos para sair numa escola de samba, no Rio, é isso que vai fazer eles se sentirem incluídos? Não. É eles poderem perceber que eles batucam igual. Gostam da mesma coisa. E pode até sair numa escola, mas não é... a questão é outra. Não é que tem que estar na escola de samba para estar incluído. É se perceber fazendo. Você sai para cada um. Se a gente vê criança pequena copiando o irmão mais velho que vai para a escola e pega a lancheirinha, a gente vê, às vezes, a criança pequena pegando uma lancheirinha. É isso, né? Querer fazer parte de alguma coisa. Ana, sua câmera está tremendo, assim, está em movimento. Se você puder deixar um pouco mais fixa, ajuda. Então vai ficar... Não, mas dá para te ver bem, dá para te ver bem. Como a gente está encaminhando para o final e nós anunciamos, né, a pessoa com deficiência e seus cuidadores, eu queria você falasse um pouquinho sobre os cuidadores, né? Porque é muito investimento de vida da pessoa que cuida. Claro, depende do grau de cuidado que o filho requer, sem dúvida. Olha... eu acho que eu trabalho muito com a população de baixa renda, né? Maior experiência que eu tenho. Pela clínica da PUC, né? A clínica da PUC. Eu já atendi muito também no consultório, pessoas com deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência neuromotórica. Então, de um modo geral, o que eu percebo, assim, né, eu acho que para a família, e com a falta de um espaço para poder falar
e poder partilhar as angústias, os sentimentos, né? Uhum. Perceber que esse filho, filha, o quanto é importante propiciar o desenvolvimento, a gente vê quantos pais de qualquer criança têm medo que o filho cresça, né? Aquela coisa de que a Sim, gente cria o mundo, né? é, E, e a dificuldade de alguns pais, de fato, soltar o filho. E eu acho que sim, quando a adolescência é mais difícil ainda soltar esse filho, acreditar que ele sim. pode. E tem ONGs bacanas que fazem, que promovem aulas de teatro, de dança, passeios, etc. Né? Uhum. Então, é importante para esses pais, primeiro, eu acho que assim, perceber que em São Paulo é uma cidade que tem muitos recursos, né? Uhum. Uh, a gente tem recursos, o quanto é importante possibilitar esses recursos para o filho, para a filha, poder Uhum. perceber. E isso é muito sutil. O que, que a gente pode. Isso é uma coisa complicada. O que, que dá de um comportamento da criança a gente pode atribuir à deficiência e o que, que não tem a ver com a deficiência, tem a ver com a própria história, com a subjetividade. E o Uhum. Uhum. elas podem estar juntas. Sim. Então, algo que é da própria deficiência fica carregado de alguma coisa que é da subjetividade, né? Então, Sim. eu vejo, por exemplo, eu via surdos oralizados e que gozavam de mim, que eu uso muito a mão para falar, você é louca porque você faz sinal. Quem faz sinal. Uhum. Então, preconceitos em relação a usar Uhum. Uhum. a a fazer sinal. E eu lembro de um rapaz que a gente foi desmontando isso no próprio atendimento terapêutico, né? Uhum. Psicoterapêutico, que foi dele se. Porque eu usava sem querer, vinha o sinal, e eu fazia, por exemplo, casa, né? E aí ele Uhum. começou a querer, e como é que é tal sinal? E para tal palavra? Como é que. Então, eu acho. E uma coisa que eu acho que é importante, já que a gente está finalizando, Uhum. deixar um recado importante. Ainda tem Sim. são poucos os profissionais interessados. Eu acho até, eu tenho uma leitura que tem a Sim. ver com uma amiga minha ontem, que eu acho que tem a ver com uma questão do quanto o fato da gente fazer parte do mundo majoritário, o sentimento de culpa por não ter a deficiência. Às vezes impede. Hum. Então, aquilo que o Freud fala no estranho, que a gente, da Uhum. projeção da inveja, ele, Uhum. né? Então, a inveja que o outro pode ter de mim e do quanto o medo é o olho gordo, né? Hum. Falando em tom coloquial, aquilo que o Freud Sim. fala no Sim. texto, Sim. né? Sim. E falando assim, do quanto às vezes o terapeuta, então, fica impedido psiquicamente, se sentindo culpado e também achando que vai consertar o Um pouco paciente. do que os pais vivem, né, no momento da descoberta da deficiência. Então, tem uma autora, a Maria Lúcia Toledo Amiralian, e ela da USP, e ela tem um texto que ela fala sobre isso, então, às vezes, até os pais demandam, vem com isso, um Uhum. desejo que alguém conserte o risco do profissional. Acho que Uhum. é Sim. verdade.
Quer dizer que isso vem na contratransferência, então, né? Na Um mal-estar por eu não ser como ele, ou por ele querer ser como eu, enfim, né? Interessante. E isso não pode ser abafado, isso precisa ser pensado, né? Simbolizado. Exatamente, porque senão Uhum. vai, eh, impede um bom trabalho psicoterapêutico, né? Sim, sim. Como os pais também, eu gostaria assim, de ressaltar a importância dos pais buscarem um espaço, eu falo de análise mesmo, de psicoterapia, para eles poderem chorar o luto, né, lidar com a frustração, com o renascimento depois dessa perda. Eu acho até, às vezes, uma análise, às vezes, hoje se fala muito pouco, mas eu tive uma experiência ótima de análise em grupo, que foi Uhum, a lista da sociedade, e uhum, eu atendi grupos de pais, e, e eu acho que o grupo também é interessante, no sentido de que cria um ninho. Eu tenho uma amiga sim. que, filha Faria, que escreveu um mestrado e um doutorado lindos. O mestrado é O Estranho no Ninho, é um estudo sobre ferida narcísica de jovens com deficiência intelectual, e ela fala muito disso, quer dizer, a questão de desses pais poderem se sentir, ter um ninho. E desse Uhum, grupo sim, de Verdi, que era muito interessante, porque as mães se sentiam assim, elas iam falar dos filhos e acabavam falando delas mesmas. E sim, por e que é tão importante. Porque esse grupo, ele é um grupo terapêutico, ao mesmo tempo que ele é um grupo de apoio, né? E o grupo tem essa característica, se todos partilham a mesma queixa, o que um levaria um tempão para trazer numa análise individual, quando o outro do grupo fala, mobiliza nele, ele entra em contato mais rapidamente, é uma característica do grupo. Então, nesse sentido, pessoas que são os grupos focais, né? Todo mundo ali está em torno da mesma queixa. São muito interessantes. E só para dizer uma coisa que é importante, também Uhum, da dissertação da Cecília, porque uhum, ela que os pais se sentem expulsos do paraíso quando nasce um filho. E então por isso que fica expulso de um ninho, sabe? E a gente tem uhum, que ver que a inclusão começa por aí. Quer dizer, esse uhum. filho que está incluído na família, esses pais que conseguem apresentar o filho para a família, e, Que até sabe? alguns anos atrás tinha um estigma muito grande na sociedade, né? Até algumas décadas atrás se escondia o filho com deficiência. Graças a Deus isso mudou, né? Isso já está muito mais tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que muito mais tranquilo comparado a Sim, antigamente, sim. com certeza, mas que ainda tem o pessoal que se Uhum, fecha. uhum. Pois é, olha, estamos chegando ao final, temos aí acho que 5 minutinhos. Antes de encerrar, eu queria dizer que você tem um livro sobre a pessoa com surdez. Mais tarde eu vou postar aqui a referência do seu livro e da Françoise Doutor, que a gente trouxe aí nas entrelinhas, né, a questão da parentalidade, embora também temos nos referido ao Winnicott, sem dúvida, mas a doutor ficou aí nas entrelinhas e nós vamos compartilhar essas indicações, né? Olha aqui, a Nath fala que o estigma continua, infelizmente, a Eunice fala, entre aspas, nas melhores famílias, né? A dificuldade de se mostrar o filho.
Tem um filme que eu gosto muito e que eu uso na Uhum. faculdade. Aliás, tem vários filmes lindos, né? Mas tem um que é Prisioneiros do Silêncio, o nome é horrível. É David's Mother, a mãe do David, Uhum. em inglês. Uhum. É um filme Sim. muito bonito que trata muito dessa questão. Tem um outro que é italiano, que é lindo, As Chaves de Casa. A chave de casa? É um filme italiano, Aham. Chaves de Casa, é baseado num livro que chama Uhum. Nascer Portugueses, do Giuseppe Contigia. Esse livro Uhum. é uma história verídica, o livro. Sim. O diretor se pautou no Giuseppe Contigia e fez um filme. E Uhum. a, esqueci agora o nome da atriz, tem uma mãe ali Tá, que a gente tá terminando. ela está sempre carregando livrinho para lá e para cá. Ah, É um filme, tem filmes muito bonitos. Vermelho como o Céu é um filme lindo que fala sobre cegueira e feito por um diretor italiano e a história dele de olha vida. que legal, eu vou ver, eu não conheço. Vermelho como o céu. Ó, aqui Vermelho estão como falando também, a Elisete está falando como estrelas na Terra. é Obrigada, sobre Elisete. Bom, então, como nós estamos chegando no final, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, partilhando, pensando juntos. Agradecer especialmente a Ana Cristina Mazorla, que com um conhecimento aí tão profundo nessa área, e em psicanálise, né, Ana, obrigada. promoveu aqui esse encontro. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Lena, um abraço. A Lena está mandando um abraço. A Nath, mais tarde a gente vai publicar as A Nath também, referências. ex, ex-estagiárias, ex-monitoras, ex-alunas, todas queridas. Legal. Rosalva, Silvana, esperamos ter contribuído, né, Ana? E que vocês possam continuar aí explorando o tema. Ana Carolina, Nossa, um monte de gente aí, é, querida. a live fica salva aqui 1 minuto, 2 minutos depois já fica disponível aqui. E aí também, se vocês querem, sim, Ciane, fica salva, inclusive com a possibilidade de indicar inbox, né, para quem vocês querem, mas vocês podem retornar e vir e assistir. E a partir de terça-feira ficará disponível no meu canal no YouTube, como todas as lives, e além de lives, tem outros filmes, outros vídeos lá, vídeos pequenininhos, que eu vou pontuando outros temas. E, Ana, o canal fica aqui aberto para você, tá? Foi um prazer, sou imensamente grata por você ter aceitado o convite. E eu grata a você. Tchau. Então, vamos. Tchau, tchau, gente. Tchau para todos vocês. Um Tchau. abraço. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.